Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dinheirando. Eu me chamo Junior Tavares e, bom, vamos entender hoje o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Como a gente bem sabe, estão acontecendo vários conflitos por lá, mas existem algumas questões, né? Pô, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Qual o papel do Brasil em relação a isso? Como isso pode afetar a Bolsa de Valores? E o que a história tem a ver com isso? Então acompanhe esse vídeo, que ele tá bem completinho e vai te mostrar tudo o que você precisa saber para ficar por dentro desse conflito que vem acontecendo entre esses dois países. Vamos lá! Bom, pra gente começar a entender legal isso daí, a gente tem que voltar lá em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Lá, nessa época, a União Soviética e os Estados Unidos lutaram juntos no combate ao fascismo e também ao nazismo. Entretanto, com o final da Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que é composta por esses países aqui, ó, saíram muito fortalecidos dessa guerra. Só que aí, à medida que os anos foram passando, eles começaram a ter ali conflitos entre si, até porque eles seguiam ideologias diferentes, onde a União Soviética adotava ao regime socialista e os Estados Unidos defendia o capitalismo. E com isso, os países que estavam ali em processo de recuperação e principalmente os países da Europa, né, que estavam ali passando por esse processo de recuperação da guerra, e esse processo envolvia muito dinheiro, envolvia muito auxílio econômico dessas duas potências, tanto os capitalistas americanos quanto os socialistas da União Soviética, esses países se viam obrigados a adotar um regime, ou ir para o caminho socialista ou ir para o caminho socialista. Então, nessa época, se formou uma bipolaridade mundial, onde existiam ali conflitos entre socialistas e capitalistas. Foi nessa bipolaridade mundial, onde os países se viam obrigados a aderir ou ao sistema capitalista ou ao sistema socialista, alianças se formaram. Do lado capitalista, os países que optaram por seguir o caminho dos Estados Unidos formaram ali a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte. Guarde bem essa informação, tá? A OTAN tem como função principal formar ali uma família de países onde eles contribuem com os outros em todo tipo de coisa, em auxílio econômico, em fornecimento de auxílio em guerras. Então, se um país da OTAN entra em guerra, todos os outros integrantes da OTAN vão ali dar auxílio para esse país para ele sair vitorioso dessa guerra. Então eles vão fornecer exército, vão fornecer armas, vão fornecer suprimentos, munição, enfim, tudo que o país precisa para poder passar por essa guerra da melhor forma possível. Do lado soviético, eles fizeram ali o Pacto de Varsóvia, que era também uma medida socialista para conter o avanço capitalista. Então se formou essa bipolaridade mundial, onde de um lado nós tínhamos ali o lado capitalista formado pela OTAN, comandado pelos Estados Unidos, e do outro lado nós tínhamos os socialistas, que eram ali formados pela União Soviética. Nesse período entre os socialistas e os capitalistas, ou seja, União Soviética e Estados Unidos, se formou o que nós conhecemos hoje como Guerra Fria. A Guerra Fria, ela durou por 46 anos. Mas a Guerra Fria, ela é conhecida como Guerra Fria justamente pelo fato de que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram, nunca tiveram guerras diretas entre os dois. Foi sim uma guerra de ideologias, onde um defendia o capitalismo e a expansão do capitalismo e o outro defendia ali o socialismo e a sua expansão, mas também eles ficavam todo o tempo querendo se mostrar a maior potência mundial. Então a gente pode destacar a corrida armamentista, onde tanto os americanos e a União Soviética ficavam ali desenvolvendo armas e armas para se provarem ali as maiores potências em relação a poder bélico, né, de armas. Teve também a corrida espacial, onde a União Soviética estava ali enviando naves para o espaço e os Estados Unidos mandou americanos para a Lua, e até eles colocaram lá uma bandeira americana na Lua. Isso foi uma época muito conhecida, que gerou altos boatos, né, como você pode ver nesse vídeo aqui.
Galera, mas vale lembrar que por mais que não houvesse guerra entre os dois, houveram sim momentos de muita tensão. Afinal, eram duas potências gigantescas que tinham armas nucleares, que tinham o poder de acabar com o mundo. Então, quando existiam conflitos assim, o mundo inteiro ficava em alerta porque era algo que ia afetar a vida de todas as pessoas. E como a gente tem alguns exemplos, por exemplo, em 1949, a União Soviética começou a produzir as suas próprias armas nucleares. Anteriormente, só os Estados Unidos tinham esse poder e a União Soviética começou também a produzir e começou ali a mostrar que eles também estavam ali se tornando cada vez maiores em relação a armas nucleares. Então, isso começou a gerar uma tensão maior, né, mostrando que se houvesse uma guerra direta entre os dois, praticamente o mundo acabaria, porque a gente bem sabe o poder de uma arma nuclear, né? Além disso, a União Soviética, em períodos mais tensos ainda dessa Guerra Fria, colocaram ali uma base militar, principalmente com mísseis, lá em Cuba, onde ficou toda uma base nuclear, uma base de exército pronta para atacar os Estados Unidos, e foram ali 11 dias de muita tensão. Talvez foi um dos períodos mais críticos da guerra. Mas como eu disse para vocês, nunca teve um confronto, mas sim, isso deixou a população com muito medo, tá? E isso se pendurou durante 46 anos. A Guerra Fria só foi terminar lá em 1991, ou seja, ela começou em 1945 e foi acabar só em 1991 com a desintegração da União Soviética. Eles começaram a ter conflitos internos entre eles, onde novas pessoas que chegavam ao poder tinham outras ideias de talvez começar a negociar com o Ocidente, e as pessoas ali mais velhas não entendiam legal isso tudo, e aí naturalmente começaram a surgir conflitos internos ali na União Soviética, e ela se desentregou, né? É desentregou que fala? Não sei. Mas enfim, ela se separou, e nessa separação, se formou ali a Ucrânia se tornou um país independente. Guardem essa informação, porque ela fazia parte da União Soviética, onde tinha a Rússia, e com a desintegração ela passou a ser um país independente, a Bielorrússia e vários outros países, como você pode ver aqui, entendeu? Então a União Soviética ela era um conjunto de países, assim como a OTAN se tornou depois. Mas como ela se desentregou, muitos países ficaram independentes, e foi o caso da Ucrânia. Além da desintegração da União Soviética, outras coisas nós podemos destacar também. Quando acabou a Guerra Fria, se criou a nova ordem mundial, algo muito importante e que marcou realmente o fim da Guerra Fria. E, além disso, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Quando a Alemanha nazista foi ali derrotada, foi separado a Alemanha em duas partes. A Alemanha Ocidental, que era considerada capitalista, e a Alemanha Oriental, considerada socialista. E com a desintegração da União Soviética, tudo isso colaborou para que houvesse a queda do Muro de Berlim e ali consolidasse a Alemanha, se tornando o que ela é hoje. Bom, galera, agora que nós entendemos então esse contexto histórico e entendemos que existia ali a União Soviética, né, que defendia os regimes socialistas, e do outro lado nós tínhamos os Estados Unidos, que formou a OTAN com os países principalmente da Europa Ocidental, que passaram a aderir aos regimes capitalistas. O que acontece hoje em dia e o que mais motiva a Rússia a invadir a Ucrânia é a hipótese da Ucrânia começar a fazer parte da OTAN. Ou seja, a Ucrânia, que era um país que fazia parte da União Soviética e que faz fronteira com a Rússia, tem ali uma chance de começar a fazer parte desse Tratado do Atlântico Norte, composto ali por países principalmente da Europa Ocidental e América, que aderem ali a toda a ideologia capitalista. E qual que é o problema disso? O problema principal é que, como eu disse para vocês, se a gente for olhar no mapa, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, e aderir ao regime da OTAN daria a possibilidade dos Estados Unidos colocarem ali toda uma base, né, militar frente à Rússia. Afinal, a Ucrânia está bem perto da Rússia, como você pode ver. Então, pensa como um russo. Imagina você ver o seu inimigo, né, o seu grande inimigo, colocando ali suas bases militares bem na porta da sua casa. Não seria legal, né? Então, esse é um dos grandes medos que o Vladimir Putin, hoje o presidente da Rússia, tem em relação a essa expansão da OTAN. E além disso, a geografia russa também não ajuda, porque é um país que é muito plano. Então isso também facilita demais a invasão de estrangeiros, tá bom? Então, assim, a Rússia perder países que fazem fronteira com ela e ver esses países fazendo parte da força inimiga
aumenta demais a fragilidade russa, tá bom? Então, assim, esse é o grande medo da Rússia. A Rússia não está invadindo a Ucrânia porque ela quer que a Ucrânia faça parte da Rússia. Não, na verdade ela quer ali invadir a Ucrânia para principalmente evitar essa expansão capitalista por parte da OTAN e também proteger as suas fraquezas. Galera, tudo que eu falei agora desse receio russo da Ucrânia passar a integrar a OTAN, na verdade é uma hipótese criada pela própria Rússia, tá bom? Na verdade não existe oficialmente um plano de integração da Ucrânia junto à OTAN, tá bom? Isso na verdade é mais uma medida de precaução que a Rússia vem tomando para evitar que a OTAN amplie ali a sua zona de influência e, claro, coloque ali bases militares muito perto a Moscou, a capital russa, né? Então, é mais uma forma de proteger. E por que isso acontece? Isso se dá também pelo fato de que a Ucrânia é uma região marcada por muitos conflitos também, tá bom? E isso aconteceu principalmente, um exemplo disso foi em 2014, onde houve ali a guerra, né? Uma guerra onde a Rússia passou a integrar a Crimeia, uma região que dá acesso ali ao Mar Negro, ao Mediterrâneo e também aos Balcãs, uma região muito estratégica e que dá ali acesso à Rússia a todos os tipos de mares, visto que a Rússia não tem esse acesso todo que a Ucrânia tem. Como eu disse para vocês, a OTAN significa o Tratado do Atlântico Norte, e esses são os países que integram a OTAN. Uma coisa interessante da gente saber é que as ameaças americanas e ameaças por parte da OTAN não é só em relação à guerra, né? Ah, a gente vai entrar com os soldados aí, vamos resolver isso tudo. Não só isso, tá? Isso passa também por sanções econômicas, né? Ou seja, você evitaria ali que empresas que fazem parte de países que compõem a OTAN ficariam ali impossibilitadas de negociar com empresas e governo russo. Isso afetaria a economia do país, afetaria o consumo das pessoas, sim, impactaria. Entretanto, a Rússia, além de ser um país que tem um poder bélico gigantesco, eles também têm uma reserva monetária muito forte. Então, mesmo que aconteçam ali sanções econômicas, a Rússia teria o poder de continuar mantendo essas operações por um bom tempo, visto que eles se prepararam bem para isso. Mas o que principalmente favorece a Rússia é em relação ao gás. Pois é, galera, a Rússia é um país que fornece gás para vários países da Europa, tá? E o gás é fundamental para eles em várias coisas. E aí o que acontece, galera? A Rússia, à medida em que ela ameaça, né, cortar a distribuição de gás, ela afeta países que são muito importantes para a OTAN, como o caso da Alemanha. A Alemanha ela tem ali 2 principais gasodutos que fornecem gás para a Alemanha inteira, né? E aí a Alemanha fica nessa dúvida, né? Pô, será que eu vou arriscar toda a minha economia para proteger a Ucrânia? Porque são 2 gasodutos, né? Tem um funcionando e outro que vai começar a funcionar ali, principalmente nesse ano e nos próximos. E aí o que acontece? À medida em que a Alemanha coloca para funcionar esses gasodutos, é como se ela se unisse à Rússia, visto que ela vai ficar totalmente dependente disso. O próprio Japão, um país que apoia a OTAN, falou ali que iria ajudar os países europeus nessa questão de distribuição de gás. Entretanto, talvez eles não conseguiriam suprir toda essa demanda. E é justamente por isso que principalmente a Alemanha, uma fortíssima aliada dos Estados Unidos, tem sido mais cautelosa nisso, tem tentado ali negociações para tentar resolver isso da melhor forma possível, até porque cortar a distribuição de gás para esses países que precisam seria ali um forte impacto econômico e também social, né? Visto que se eles não têm ali o acesso ao gás, eles vão precisar do petróleo e, como a gente sabe, né? Eu posso até falar sobre isso depois, o petróleo é uma das commodities que foi ali fortemente afetada, principalmente com a pandemia, e é uma das coisas que vem afetando bastante, principalmente nós, né? Você não tem percebido que o gás de cozinha tá mais caro, que a gasolina tá mais cara? Tudo isso passa pelo petróleo. Então imagina um país que não precisa disso, né, diretamente, passa a depender. Isso aumentaria ainda mais a demanda e isso impactaria a economia de vários e vários países. Então a Alemanha, uma forte aliada da OTAN, tem sido mais cautelosa justamente porque, pô, eles vão cortar meu gás, e aí, como é que as coisas vão ser? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E a Rússia tem essa carta também, né?
ela pode ali ameaçar de cortar o gás e aí muitos países vão ficar na mão. Tá, galera, mas como eu disse anteriormente, a Rússia não quer invadir a Ucrânia para populacionar ela ali e tudo mais, tomar conta e falar, não, a Ucrânia agora não é mais Ucrânia, ela vai ser um novo Estado russo. Não, a Rússia, na verdade, quer proteger, né, o seu território, né, e a sua influência naquela parte da Europa, e em uma possível invasão da Ucrânia, principalmente eles utilizariam ela e toda a extensão da Ucrânia para criar uma base terrestre que daria acesso dos russos até o mar e a toda a região da Crimeia, tá? Porque a Rússia ela tem muita dificuldade de acessar o mar Mediterrâneo, os Balcãs e tudo mais. E foi um dos motivos que mais motivaram ali a Rússia a anexar a Crimeia. Então a Ucrânia serviria como uma ponte terrestre para a Rússia ter acesso ali a esses novos mares, e com isso ela teria mais condição de fazer comércios com outros países da Europa, e também ela teria ali mais pontos estratégicos para se proteger de ataques vindo do Ocidente. Bom, galera, mas antes da gente partir para a próxima parte do vídeo, que é onde a gente vai falar sobre o Brasil, entender qual o papel do Brasil nisso tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se tá curtindo o vídeo, deixa o like e também compartilhe esse vídeo se você tá gostando, tá entendendo todo o contexto histórico, tá entendendo o que tá acontecendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, isso vai ajudar bastante o canal a crescer cada vez mais e a gente atingir cada vez mais pessoas. Fechou? Então é isso aí, vamos lá! Bom, galera, em relação ao Brasil, nós temos um fortíssimo exército, nós temos um considerável poder militar. Entretanto, as políticas brasileiras em relação a conflitos internacionais é, primeiro, se manter neutro e apoiar acordos amigáveis entre poderes e nações. Tanto que o nosso presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele foi até a Rússia discutir outros assuntos que não tem nada a ver com isso, mas ele foi muito bem recebido por lá e o Brasil também tem boas relações com os Estados Unidos, né? Por mais que o presidente americano ele não compactue muito com as ideologias do nosso presidente, o Brasil tem um bom relacionamento com essas duas nações, né? São nações que consomem os nossos produtos, que movimentam também a nossa economia. Então o Brasil ele tende a se manter neutro e também não apoiar nenhum dos lados, né? Se manter neutro e apoiar principalmente acordos amigáveis aí, para que não aconteçam conflitos, né? Que é o que a gente quer, né? Na verdade, pô, imagina uma guerra assim, não seria legal, afetaria as pessoas mais simples, né? Nem todo mundo tem condição de se defender disso e também geraria ali uma enorme quantidade de pessoas refugiadas, seria sim um caos gigantesco pela Europa e não é o que a gente quer, né? A gente quer que as coisas se resolvam da melhor forma possível, certo? Nos últimos dias, a Rússia afirmou, né, que realmente vai começar a retirar gradualmente as suas tropas. Já existiam ali mais de 100 mil soldados na fronteira da Rússia com a Ucrânia. E não é de hoje não, tá? Esses soldados russos já estão ali desde o ano passado, mais precisamente desde abril do ano passado, de 2021. Então eles já estão há bastante tempo lá, já tinham muitos soldados. A Rússia estava fazendo treinamentos militares por ali e era assim uma forma de intimidar a Ucrânia, até porque esses treinamentos militares, eles demonstram ali todo o seu poder bélico, né? Todo o seu armamento, todas as suas inovações tecnológicas. E, consequentemente, isso afeta, né? Todo mundo olha aquilo e fica assustado, porque realmente a Rússia, em questão de exército, é, sim, um país muito poderoso, viu? Então, mesmo a junção da OTAN, que tem ali vários e vários países, a Rússia tem poder, sim, de bater de frente com todos eles, tá? Então, é algo que realmente assusta, tá, gente? É algo assustador. A população ucraniana tem muito medo, tem ali estimativas de muitas pessoas que morreriam com isso, aumentaria muito o número de pessoas refugiadas. Os países aconselharam pessoas que moram lá começar a sair do país, porque as coisas iam ficar bem difíceis por lá. Então, assim, não é algo simples, tá? É algo que realmente preocupa, é algo que causaria ali mortes atrás de mortes. Então, não é algo legal, certo? Mas mesmo essa notícia, né, que traz ali um certo otimismo, onde a Rússia começou a se retirar da fronteira ucraniana, principalmente os ucranianos e os países da OTAN ficaram ali meio receosos, até porque a Rússia, ela tem ali uma doutrina militar, que eu vou até ler aqui, ó, que se chama Maskirovka, né, que significa mascaramento, né, onde especialistas dizem que a Rússia, ela tende ali a persuadir, né, a influenciar e mostrar ali que eles estão fazendo uma retirada, mas às vezes eles podem até estar colocando ainda mais exército e montando ali uma forte invasão à Ucrânia. Até porque tenta pensar pelo lado de alguém que vai invadir. Eles nunca vão deixar na cara quando e como eles vão invadir, certo? Tem que ser algo surpresa para conseguir ter êxito nas suas estratégias.
Então, é algo que... E é isso que faz com que os países ainda fiquem meio assim e tal. A Rússia divulgou vídeos, né, dos tanques de guerra saindo da fronteira, mas ainda assim os países estão meio com o pé atrás em relação a tudo isso, não acreditam que talvez isso seja verdadeiro, até porque quando a Rússia anexou a Crimeia, que foi um conflito que matou muitos soldados ucranianos, eles mostraram ali que eles estavam apenas fazendo um treinamento militar na fronteira e todo mundo chamou a atenção de muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficaram olhando aquilo, entretanto, isso chamou a atenção para o lugar errado e isso facilitou a estratégia russa de anexar a Crimeia, aproveitando das brechas que se ficaram ali. Então, assim, essa doutrina chamada... Eu vou deixar aqui, tá? Porque eu não sei ler direito, não. Mas Kirovka é algo que pode estar acontecendo agora e a Rússia pode estar, assim, mascarando algo que talvez não vá acontecer. Então, assim, as coisas estão bem complicadas, né? Então, é algo que a gente torce para que não aconteça nada, mas é uma possibilidade, viu, gente? Então, é algo que não vai trazer benefício para ninguém, né? É algo que só vai atrasar, né? Nós vamos voltar no tempo, na época de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, seria ali uma guerra ainda mais difícil, afinal, todos os países evoluíram em relação à arma bélica, né? Então seria uma guerra ainda mais cruel, uma guerra ainda mais devastadora, e eu acho que não seria algo que contribuiria para nenhuma nação. Então é isso, galera. Eu queria agradecer aí a sua presença e a sua atenção até o final do vídeo. Espero que você tenha entendido mais sobre essa questão. Eu me chamo Júnior Tavares. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para ajudar o canal. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.